Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Figueiredo, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Elege e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Quero começar fazendo saudação, exatamente, à representação dos trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa, apesar de ainda ser em diminuta quantidade, mas não por causa da representação dos trabalhadores, por causa de uma situação de constrangimento. Eu me sinto constrangido com todo esse aparato que existe lá fora, policial, militar, para proteger aqui os deputados da Assembleia Legislativa. E eu sempre costumo dizer o seguinte: se há um aparato lá fora para impedir que o povo entre na sua casa, é porque alguma coisa nesta casa está sendo feito que realmente não condiz com a boa prática legislativa. É isto daí. Bom, então, mas de qualquer maneira estamos juntos. E vamos continuar. A luta está começando, porque não há perspectiva. Não há uma previsão sequer, nobre deputado Carlos Osório, que diga que as coisas vão melhorar. E isso daí por quê? Exatamente porque quem está tentando resolver a crise é exatamente quem criou a crise. Qual é a moral que tem o pessoal que representa o governo do Estado do Rio de Janeiro ou a população fluminense nas negociações que estão acontecendo lá em Brasília? Qual é? Qual é o compromisso político que tem esse pessoal que está envolvido no processo de negociação? Dizem para resolver a crise. Qual é o compromisso que eles têm, de fato, com o Estado do Rio de Janeiro? Pelo menos as propostas apresentadas até agora mostram exatamente no sentido contrário. Mostra no sentido contrário. Ainda há pouco falou um nobre colega aqui e disse, e outros colegas nossos parlamentares têm aqui apresentados as alternativas para a saída da crise. Só que os governantes fazem ouvidos moucos. Porque quando se diz que há total condição para se começar a fazer a cobrança da dívida ativa, e como resultado há um volume muito expressivo de recursos que passarão a entrar nos cofres do Tesouro do Estado, já é um caminho para resolver a situação da crise. Quando se fala na questão dos benefícios fiscais, que deverão ser revistos até para saber aqueles que realmente foram dados sem critérios, sem contrapartida, sem acompanhamento, sem uma avaliação final para saber se foi correto ou não, tudo isso tem que ser revisto e significa automaticamente recursos para os cofres do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro. Provavelmente, eu não vou dizer que vai isto resolver o problema, mas com certeza vai amenizar e muito. Agora, a arrecadação que o Estado fez só com o IPVA é cerca de 4 bilhões de reais. A folha de pagamento total é cerca de 2 bilhões. Por que não paga tudo? E os outros 2 bilhões, então, para pagar os fornecedores e começar também a aliviar o lado deles. Quer dizer, há alternativas. E outras mais. Agora, ir para Brasília
se reunir com um ministro da Fazenda, Meirelles, banqueiro, que nunca teve não tem a menor sensibilidade social. O tempo todo de sua vida é dedicada a faturar alto, mais rápido e o maior volume possível, o mais fácil, da forma mais fácil. E da forma mais fácil é exatamente penalizando, aqui para resolver o problema do Estado do Rio de Janeiro, penalizando de forma brutal e perversa exatamente o servidor. E a população. A situação, nobre deputado Carlos Osório, que paira sobre a vida de quem está dentro dos quartéis e a presença de mulheres esposas na porta dos quartéis, é uma situação altamente explosiva. A situação no Espírito Santo não foi debelada, não. Então há aí toda uma avaliação, ou digamos uma campanha de forma orquestrada, dizendo que as coisas estão começando a entrar nos eixos e a calmaria está começando a existir. Não é verdade. Não há verdade. Há um potencial explosivo enorme. E a situação do trabalhador? E a situação do cidadão fluminense? Como é que vai ficar? O desemprego em alta. No país, 65% da turma de 14, de 19 a 24 anos, desempregado. Qual é a perspectiva de futuro para esses jovens? Sem emprego? Sem condições de subsistência? Como é que isso vai ficar? O nobre deputado Gilberto Palmares falou da quantidade de agências do Banco do Brasil que estão para ser fechadas. Significa desemprego. Significa desemprego. Ou seja, o que o Estado precisa, o que este país precisa, eu sempre falo, é de lideranças políticas que sejam expressivas e com legitimidade, porque não há. O presidente da República não tem legitimidade para estar onde. É por isso que ele está fazendo as coisas que está fazendo, levando o país por um buraco, vendendo também o país. Qual é a legitimidade que tem o presidente da Câmara dos Deputados? Foi candidato a deputado, a prefeito aqui, junto com Vossa Excelência. Quantos ele teve? 5% dos votos? 2% dos votos? De repente, por um acordo parlamentar de ocasião, vira presidente da Câmara dos Deputados. O outro, presidente do Senado, talvez conquistado a maioria dos votos que o colocou lá, através das suas festas, porque saiu aí o tempo todo publicado, tornado público, exatamente com uma pessoa muito que gosta de fazer festas e mais festas. Eu estou dizendo isso exatamente para mostrar a falência de compromisso político que essas pessoas possuem em relação ao desenvolvimento, à melhoria da condição de vida do povo brasileiro, do povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho tudo isso muito complicado. A questão da crise do Rio de Janeiro passar para uma decisão, ou pelo menos um encaminhamento, com muita força do judiciário, é ruim. É ruim e mostra a falência da capacidade dos políticos de apresentar as soluções para a saída da crise. Só para fechar,
eu queria dizer o seguinte: há um grande mal hoje na política brasileira. Nós que somos do Legislativo, temos uma parcela de responsabilidade muito grande em relação a isso. A condução do processo legislativo nas casas legislativas realmente fica muito a dever. Muito a dever. Quem conduz o processo legislativo passa por cima de regimento interno, passa por cima de Constituição estadual, passa por cima de Constituição federal, então é claro que complica. E aí o que acontece? Como realmente não tem a quem você recorrer, que aquele negócio vai reclamar com o bispo, e o bispo não adianta reclamar com ele, então se partiu para judicializar. Aí começou, judicializa uma ação, outra ação, de maneira que, sabe quem é que legisla hoje nesse país? O Poder Judiciário. Está errado. Está errado. E se isto acontece, qual o motivo? Exatamente a falência dos políticos que estão dentro das casas legislativas, que não encontram os meios eficazes exatamente para impedir que isto continue a acontecer. Nobre deputado Eliomar, conclua, por favor. Então eu quero concluir dizendo o seguinte, que também nós temos culpa no cartório. Não vamos só colocar a culpa nos outros, não. A nossa parte também tem muito a ver com isso. Inclusive aqui nesta casa, absurdos têm sido cometidos, inclusive na condução do processo legislativo. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer, e amanhã eu venho ocupar para continuar exatamente as minhas considerações.